Quando você decide ser fiel a Deus, você se prepare, você vai ser perseguido. Mas rapaz, falaram isso de mim? Disseram isso de mim? O que foi que eu fiz para aquela pessoa, para ela me levantar uma calúnia, me fazer o mal? O que eu fiz para merecer isso? O que você fez? Você honrou a Deus. O que você fez? Você falou a verdade. O que você fez? Você não se aliou com o inimigo. Quando você decide a fazer a coisa certa, se prepare, porque vai ter uma retaliação. O inimigo não vai deixar passar de graça. Mas em tudo nós seremos mais que vencedores. Amém, gente? Se o inimigo achar que eu vou mudar de ideia por causa da represária, da retaliação, que ele fique sabendo que eu vou em frente. Eu vou suportar, vai doer, mas eu vou suportar. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todo sempre. Eu leio mais uma vez. Ao Rei eterno. Quem é o Rei eterno? Deus. Ao Rei eterno, ao Deus único, não existe outro, imortal, invisível, sejam honra, glória para todo sempre. Amém. Amém. Ó Espírito Santo, meu Deus, vem falar conosco hoje aqui, Senhor. Nós estamos prontos para ouvir a sua voz, receber a sua orientação. Senhor, que ao ouvir a sua palavra, nossa vida seja transformada pelo poder que ela tem. E pedimos em nome de Jesus, Senhor, que o Espírito Santo traga a revelação dessa palavra para nós, porque precisamos te ouvir. Diga comigo: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Amém. Se você quiser escrever alguns pontos que eu fiz questão de fixar aqui, porque considero importante, porque Deus falou forte ao meu coração. Eu vou tentar passar para você como Deus falou comigo através dessa palavra. Honrar a Deus há um preço a pagar. Não é fácil honrar a Deus. Esse louvor de boca todo mundo faz. Ei, esse louvor dos lábios todo mundo faz. Mas a nossa honra, o nosso louvor, a nossa adoração, como Paulo disse a Timóteo, ao Rei eterno. Existem muitos reis, sim ou não? Existe o rei da Inglaterra, existe o rei da Suécia, existe o rei da Espanha, existem vários reis. Mas existe um rei que é imortal. Ele é o que, gente? Então, se ele é imortal, ele é único. Então, se ele é imortal, ele é poderoso. Então, Paulo está dizendo: a ele seja a honra. Então, essa expressão, eu fui mergulhar sobre a expressão honrar. Honrar. E aí eu acabei descobrindo que honrar a Deus é um preço que a gente tem a pagar. Pega isso já no início. Honrar a Deus, há um preço a pagar por isso. E há muitas pessoas que acham que apenas louvar, bater palmas, vir à igreja, isso é um louvor? É. Mas a gente pode melhorar isso no nosso cotidiano, na nossa vida prática, no nosso encorajamento diante de algumas situações que vão nos provar, situações que vão nos testar. Já estou entregando para vocês. Na hora do teste,
na hora da prova, será que você vai ter a coragem de honrar a Deus? Pensa bem nisso. O homem não foi criado para honrar a si próprio. Preste atenção aqui, pessoal. O homem não foi criado para honrar a si próprio. Por que que muitos no ano passado fracassaram? Porque houve erros. Porque deixaram de honrar a Deus para honrar a si próprio. Quando eu olho só para mim, quando eu volto os meus pensamentos só para mim, eu não estou honrando a Deus. Acabei de dizer que o homem foi criado para honrar a quem? O homem não foi criado para auto se adorar. O homem não foi criado para auto se honrar. Nós somos criaturas. E toda criatura foi feita para honrar a Deus. Mas parece que existem pessoas que esqueceram totalmente disso. Elas sabem, elas têm consciência disso, mas parece que faz questão de negar isso, né? E olhar só para si, olhar só para os seus bens, olhar só para a sua beleza, olhar só para si, olhar só para você. Quando você ouve mais sua família, seus amigos, suas vontades, e você não ouve a Deus, você está honrando a você. Você não está honrando a quem? Os nossos olhos não devem estar apontados para nós mesmos, e sim para o Criador. Quem crê que o Criador, Ele sabe o que é melhor para nós? Quem crê nisso? É óbvio que Ele sabe o que é melhor para mim. Qual a atitude que eu devo tomar, qual a escolha que eu devo fazer, Ele pode me orientar. Mas parece que o homem se engrandeceu e disse: não, eu resolvo isso aqui sozinho. Não, isso aqui é comigo. E para que Deus? Você acredita que nessa semana agora, essa semana passada, eu estava conversando com uma pessoa, aconselhando: ô bispo, por que aconteceu isso e aquilo, outro e tal. E conversa vai, conversa vem, essa pessoa disse: e o fulano, que é a situação da conversa, deixou a Deus, deixou de vir à igreja porque se exaltou, porque orou tanto na igreja e não conseguiu o que queria. Saiu da igreja, a vida relativamente mudou para melhor. E isso é uma estratégia do inimigo para dizer assim: você estava lá na igreja, Deus não te honrou. Você saiu da igreja, você conseguiu sozinho. Isso é uma estratégia do inimigo. Não esqueça que o inimigo dá com uma mão e ele tira com as duas. E a criatura que se iludiu, achando para quê? Chegou a dizer assim: para que ir à igreja? Chegou a dizer assim: para que orar se eu conseguir? Oh meu Deus. O inimigo cegou direitinho, sim ou não? Cegou direitinho. Então, pessoal, nosso maior problema é quando passamos a olhar para nós mesmos. Esse é um grande, eu estou falando de nós cristãos. Nós cristãos, porque quem não é cristão, a gente não pode, digamos assim, fazer alguma referência daquilo que eles estão sofrendo, porque já se sabe, não tem Deus. Uma pessoa que não tem Deus, a gente já sabe o que é que vai acontecer na vida de uma pessoa que não tem. Mas nós que temos Deus, que temos um compromisso de servir a Ele, nós não podemos ter esse problema de olhar para nós mesmos. Ao invés de olhar para aquele que nos formou, muitas das vezes nós olhamos para nós mesmos. Isso é um erro gravíssimo. Voltemos à palavra. Há um preço para honrar a Deus. Há um preço. Diga: há um preço para honrar a Deus. Quando você honra a Deus, Ele te honra também. Não está escrito? A Bíblia não diz isso? A Bíblia diz que aquele que honra o Pai o honrará. Aquele que honra o Pai o honrará. Então,
Nós queremos ser honrados, mas nós não fomos criados para ser honrados. Nós somos criados para honrar. E será que nós estamos tomando o lugar de Deus? A pregação começa aqui. Porque muitas das vezes nós estamos tomando o lugar. Por favor, abre aí agora Daniel, capítulo 3. Daniel, livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 3, versículo 21. Daniel, capítulo 3, versículo 21. A Bíblia fala a respeito de 3 jovens: Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 jovens hebreus foram levados para a Babilônia, assim como todo o povo. O profeta Jeremias, o profeta Daniel e muito povo de Jerusalém. E foram viver um cativeiro de 70 anos e foi horrível. Eu posso ler a palavra? Versículo 21 diz o seguinte: os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, preste atenção agora, mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens. Estou vendo o quê? 4 homens desamarrados, ilesos, andando pelo fogo. E o 4 se parece com o filho dos deuses. Por hora, preste atenção aqui. Quem conhece essa história? Conhece? Estávamos falando ainda há pouco sobre o quê? Que honrar a Deus tem um preço a pagar, sim ou não? Mas aquele que honra ao Pai, o Pai também o honrará. O rei Nabucodonosor era o rei mais poderoso que a Babilônia já teve. Nabucodonosor, ele era o imperador mais poderoso que a terra já teve. Foi Nabucodonosor. A soberba, o orgulho, a ganância, a prepotência foi tão grande que encheu o coração, porque ele dominava nações. Ele não dominava só a Babilônia, ele dominava a Babilônia, dominava todo o Oriente, ele dominava todo o mundo. Se fosse colocar aí uma espécie de comparação, a Babilônia seria como hoje os Estados Unidos, e a sua capital seria Las Vegas. Só para você entender o exemplo. Está me entendendo? A Babilônia era uma espécie de Estados Unidos e a sua capital fosse Las Vegas. Daí você já tira como é que era. A Babilônia era um território rico, poderoso, e o seu rei Nabucodonosor, porque você sabe, ele já dominava, escravizava, mandava matar quem ele quisesse.
e não fosse isso o suficiente de escravizar, dominar, ele mandou fazer uma estátua de ouro, para que as pessoas diante daquela estátua de ouro fizessem o quê? O adorasse. Você está me entendendo aí como é que é o negócio? Eu disse que nós fomos criados para adorar Deus. E esse homem chamado Nabucodonosor, reinava, dominava, ele era um sanguinário, ele era um soberbo, e como se isso fosse pouco, ele disse: eu quero uma estátua minha, e eu quero que as pessoas se prostrem diante de mim. É brincadeira um negócio desse? Eu quero que as pessoas me venerem, eu quero que as pessoas me tenham como um Deus. E aí a história diz que Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 3 jovens judeus, foram levados para a Babilônia como escravos. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram príncipes em Jerusalém. E o seu algoz, Nabucodonosor, fazia questão de humilhar oficiais e principalmente religiosos de outras províncias, faziam questão de humilhar eles na Babilônia. E dessa de criar a imagem, a estátua, mandou que todas as pessoas, por meio de um decreto, eu faço um decreto para que todas as pessoas se curvem diante da imagem. Olha, gente, o homem nunca se satisfaz com o que tem, ele sempre quer. Preste atenção na primeira lição dessa palavra. Isso é um grande erro, pessoal. Se Deus te deu prosperidade, Ele deu prosperidade para você desfrutar e glorificar. Ele não te deu prosperidade para você se achar melhor do que os outros. Se o Senhor te deu qualquer coisa, Ele te deu para que você desfrute, mas que você não pise a quem não tem o que você tem. Porque no dia que você fizer isso, Ele vai tirar de você. Sim ou não? Ô bispo, mas Deus toma? Não é que Deus toma, Deus vai tirar de você e vai dar para outro. Quem toma é o diabo, né? Mas Deus vai tirar de você e dar. Deus não tira nada de ninguém, Deus apenas transfere para outro. Deus dá a unção a um pastor, a um profeta, e se esse profeta achar que ele pode falar aquilo que Deus não falou, há muitos assim. Eu não estou julgando meus companheiros, mas é que eu já vi tantas coisas pesadas, de que Deus deu a unção, Deus deu a unção, enfim, mas o homem, agindo como Nabucodonosor, porque agora ele tem a glória, porque agora ele tem dinheiro, porque agora ele tem a fama, porque agora ele tem o poder. Se é que você me entende qual é o poder que eu estou dizendo, poder de liderança sobre outras pessoas. Você me entende no que eu estou falando, sim ou não? Poder de liderar outras pessoas, e as outras pessoas bater continência e dizer sim senhor, e eu faço tudo que você falar. Faço tudo que você fala, não. Gosto, amo, admiro, mas eu não faço tudo que você falar. Eu só vou fazer tudo que o meu Deus me falar, isso eu faço. Então, gente, eu vi muita gente se perder nessa caminhada. Triste o que falo nesse momento na mensagem. Deus tira a unção e entrega para outro. E sempre foi assim. Deus entregou então o reinado no colo de Saul. Falando de Saul, entregou no colo de Saul. Saul não pediu para ser rei. Deus entregou a coroa, o reinado no colo dele. Ele desfrutou, glorificou a Deus no início, mas da metade para o fim, ele se exaltou. Ele disse: eu posso fazer o que eu quiser.
E o que Deus diz? Eu rejeito a você e já escolhi um novo rei. Escolheu quem? E assim as coisas vão acontecendo, pessoal. Deus sempre vai levantar outro. Então Nabucodonosor, embriagado pelo vinho da sua arrogância, ele sempre tinha prazer de humilhar os outros. Agora ele quer ser Deus. Agora ele quer ser adorado. Cria uma imagem de si mesmo para que os súditos viessem adorar a ele, a sua estátua, dizendo: esse não é o nosso rei, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Louvado seja o Deus Nabucodonosor. Quando ele faz um decreto, a lei é absoluta, todo mundo todo mundo tinha que obedecer, se reverenciar aquela estátua. Mas aí a palavra está dizendo que esses três jovens, quando receberam a informação do decreto, disse: eu não vou me curvar. A informação chegou até Nabucodonosor. Ele manda chamar os três e disse: olha, é verdade que vocês não servem a meus deuses? Vou mandar tocar música agora. E se vocês não se curvarem, vocês serão lançados dentro da fornalha de fogo. Um olhou para o outro e disse: eu não vou me curvar. O outro disse: eu também não. E o outro disse: eu também não vou me curvar. Pega aqui a pregação, gente. Há um preço para se honrar a Deus. Mas quem honra a Deus? O Pai o honrará. Então esses três jovens hebreus ficaram firmes diante daquele decreto. Ficaram firmes: não, eu não vou me curvar. Se eles se recusassem, a ameaça já tinha sido feita. O texto que lemos diz que eles foram levados por homens, na verdade amarrados pé e mão por homens, e lançados na fornalha que já havia sido aquecida 7 vezes, porque houve uma ameaça. Olha o que o inimigo faz. O inimigo fala assim: olha, se você não aceitar o que eu estou trazendo para você, indicando para você, você vai estar na pior. Não é assim que o inimigo fala para você? Preste atenção, gente, na lição dessa palavra. Você que é um cristão, o inimigo acha que ele vai vencer você tocando terror. O inimigo acha que vai vencer você te colocando medo. Olha, se você não aceitar essa minha proposta, a sua vida vai piorar. O inimigo está querendo te colocar medo. E quem é você nesse momento para dizer assim: eu não vou me curvar? Isso é inegociável. Jamais vou aceitar uma proposta do inimigo. Eu não me curvo diante dele. Se prepare, Deus vai honrar você. Isso é coragem. Então ele vai dizer: olha, a fornalha vai estar mais quente. Então eles foram lançados. Só que Nabucodonosor, ele se surpreende, porque ele diz: não foram 3 que lançamos? Vejo 4 desamarrados, em perfeito estado, e o quarto, a sua semelhança é diferente. O quarto, o semblante dele é como um dos filhos dos deuses. Nabucodonosor não conhecia Deus, então foi a única forma dele descrever quem era o quarto homem na fornalha. Quem era, pessoal? Era o próprio Jesus que estava ali. A presença de Jesus estava ali. Meus servos, não temam. Deixa eu desamarrar isso aqui. Andem, passeiem, fiquem livres, fiquem à vontade, não tenham medo. Eu estou aqui com vocês. Nabucodonosor mandou rápido tirar eles de lá. Então, antes que a gente entre nessa parte, quero trazer para você essa expressão: quando você decide honrar a Deus, você vai ser ameaçado.
Quando você decide ser fiel a Deus, você se prepare, você vai ser perseguido. Quando você decide, eu vou ser fiel, eu vou honrar, se prepare, vão te caluniar, vão arrumar histórias para você. Você vai sofrer por causa disso. Esse é o preço. Esse é o preço, não é verdade? Mas rapaz, falaram isso de mim, disseram isso de mim. O que foi que eu fiz para aquela pessoa, para ela me levantar uma calúnia, me fazer o mal? O que eu fiz para merecer isso? O que você fez? Você honrou a Deus. O que você fez? Você falou a verdade. O que você fez? Você não se aliou com o inimigo. Então, meu irmão, preste atenção. Quando você decide a fazer a coisa certa, se prepare, porque vai ter uma retaliação. O inimigo não vai deixar passar de graça. Mas em tudo nós seremos mais que vencedores. Amém, gente? Se o inimigo achar que eu vou mudar de ideia por causa da represária, da retaliação, que ele fique sabendo que eu vou em frente. Eu vou suportar, vai doer, mas eu vou suportar. A gente sente sangrar, a gente sente doer quando a gente é traído, quando a gente passa por uma situação desagradável, a gente sofre, sim ou não, pessoal? A gente muitas das vezes perde a noite de sono, preocupado com isso, com aquilo, a gente sangra. Porém o nosso coração está em paz. Diga, o meu coração está em paz. O meu coração está em paz. Tocaram a música. Aqueles homens continuaram de pé. E eles disseram: nós não vamos adorar essa estátua. Se o nosso Deus quiser nos livrar. Gente, isso é muito forte. Já pensou um dizer por outro assim, ó: se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser nos livrar, não tem nenhum problema. Nós somos criados para adorar. Gente, isso é muita personalidade, isso é muita coragem, ou não é? Para dizer assim: se eu morrer, não tem problema. Eu fui criado para adorar. Então Deus me deu a vida, Ele está levando de volta. Mas fica sabendo, ó rei, fica sabendo que nós não serviremos a teus deuses. Nós não vamos se curvar diante dessa tua imagem. Então, de fato, eles estavam dispostos a honrar Deus até na morte. E aí essa palavra vai pegar você. E você? Você tem coragem de honrar Deus? Há um preço a pagar. Você está disposto, quando colocado contra a parede, para fazer a vontade da tua família, para fazer a vontade dos teus amigos? Você tem coragem de se posicionar e dizer: meu irmão, meu amigo, tenho um respeito por você, mas eu não vou fazer o que você está me falando ou indicando, porque eu tenho a minha fé. Mesmo que você conheça talvez a ignorância ou o pensamento contrário daquela outra pessoa, que certamente vai causar represálias contra você por causa daquela negociação, ou sim, daquela combinação de você: não, eu não vou fazer isso porque eu tenho a minha fé. Você será cancelado do grupo do WhatsApp. Vão bloquear você na rede social. Não vão mais ligar para você ou convidar você para ir às festas. Houve uma represária, houve uma retaliação. Não te deu mais bom dia, não te cumprimentou mais. Isso é um preço, pessoal, sim ou não? É um preço. É um preço. Quando você se posiciona dessa maneira, é porque você aprendeu que nós não devemos servir a dois. Ei, eu não posso agradar esse aqui e agradar o outro do mesmo. Eu não posso fazer isso. Eu não posso. O Senhor Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores. Nós temos que fazer uma escolha.
ou você serve ao A ou você serve ao B, mas os dois não. Os dois não vai dar certo. Não vai dar certo. E olha que o nosso Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. É dele. Lembra do primeiro versículo que lemos lá em Timóteo? Que Ele é o único Rei. A Ele a glória, a Ele a honra. Então eu não vou honrar o Nabucodonosor. Então ele vai vir com a ameaça. Pois olhe, pois eu vou dispensar você. Traga sua carteira, passa lá no RH. Vou despedir você. Você começa então a ser ameaçado. Vão ameaçar. E ainda que perca o emprego, mas você não perdeu a sua salvação. Você não perdeu o seu caráter. Naquele trabalho tinha que mentir. Naquele trabalho tinha que fazer coisas erradas. Naquele trabalho tinha que passar panos em coisas erradas. E você disse: não, eu não aceito, eu não quero, eu não vou fazer. Pois então se prepare. Não, tudo bem. Pessoal, um dia, no dia do julgamento, no dia do julgamento vai ser assim: as ovelhas para o lado direito, os bodes para o lado esquerdo. Aí naquele dia muitas pessoas vão descobrir que não era ovelha. Naquele dia a pessoa vai descobrir que não era ovelha. Era o quê? Sempre dava umas marradas assim, sabe? Pois é. E essas marradas já não davam a dica de que você precisava mudar. Ei, não é para ser bode, é para ser ovelha. Porque a ovelha obedece. Porque a ovelha é mansa. Porque a ovelha é humilde. Porque a ovelha sempre vai estar ali junto do seu pastor. Já o bode não, gosta de dar uns pulos, gosta de dar marrada, gosta de dar cabeçada, é rebelde. É uma como é que chama? É uma metáfora, né? Mas é uma parte que eu não me sinto muita vontade para falar, porque existem pessoas que se machucam por qualquer coisa. Existem pessoas ainda no mimimi, qualquer coisa se ofende. E eu vou dizer uma coisa para você, pessoal. Eu vou cuidar das ovelhas, mas quem não quiser ser ovelha, eu não vou perder meu tempo com você. Se você continuar na sua rebeldia, eu não posso mudar você. Não posso mudar você. Jesus não conseguiu mudar Judas. Não diga uma coisa dessa, bispo. Jesus não conseguiu mudar Judas. Conseguiu? Não. Não conseguiu. Não conseguiu. Se Jesus não conseguiu mudar Judas, eu vou conseguir mudar um rebelde. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir mudar uma pessoa que diz que é ovelha, mas é opiniosa, rebelde, quer fazer o que quer. Eu não vou conseguir mudar ela. Então, fica à vontade. Eu vou cuidar de quem quer. Tem alguém ferido, aquele ferido está precisando, eu vou cuidar dele, sim ou não? Vou cuidar dele. Ah, bispo, o pastor cuida de todas. Cuida, quando ela quer. Não é verdade? Se você for insistir com alguém que não comunga da sua fé, você vai perder o seu tempo e a sua energia. Sim. É você pegar um colar de brilhante e colocar no pescoço de um porco que acabou de se tomar banho. E ele vai lá, primeira coisa que ele vai fazer é enfiar na lama. Não perde o seu tempo. Vamos lá. Você tem coragem no momento que as trombetas soarem, no momento que a música tocar, suas pernas vão tremer, mas você vai continuar de pé. Quando a música ameaça tocar, muitos vão se curvar diante da imagem, muitos vão se curvar covardemente
diante das doenças, das derrotas, da humilhação. Muitos vão se curvar diante do sofrimento, mas o servo de Deus vai continuar de pé, dizendo: eu não vou me curvar para você, Satanás. Eu não vou me curvar para a doença. Eu não vou me curvar para a derrota. Eu não vou me curvar para a mentira. Eu não vou continuar de pé. Eu vou continuar de pé. E quando você continua de pé, a presença de Deus chega logo lá em você. Logo, logo ela chega lá. O Senhor está dizendo: eu vim aqui para te salvar. Eu vim aqui para te livrar. Eu vim aqui livrar você dessa fornalha. Quantas fornalhas prepararam para você? Quantas fornalhas? Gente, o que custou para aqueles 3 homens? A fornalha de fogo ardente. Esse foi o preço. Mas a Bíblia diz que eles não se queimaram. Não se queimaram. Diga: eu não vou me queimar. Não vou me queimar. Nada vai me intimidar. Nada. Eu não vou negociar minha fé. Eu vou ser um crente fiel. Posso falar mais uma? Você é um crente fiel ou você é um crente mequetrefe? O que é um crente mequetrefe? Um crente mequetrefe é aquele que serve a Deus só por protocolo. Crente mequetrefe é aquele que é só de aparência mesmo. Na hora do vamos ver, ele cai fora. Na hora da verdade, ele omite. Na hora do propósito, ele se esconde. Crente mequetrefe, covarde, falso, mentiroso, hipócrita. Tudo que é de ruim está sobre um crente mequetrefe. E está no nosso meio. Essa miséria está no nosso meio. O bispo, o senhor está me ofendendo. Então você é um crente mequetrefe. E você precisa tomar vergonha na sua cara. Porque se você não tomar vergonha, o que te espera é os quintos dos infernos. Ou você é um servo de Deus verdadeiro, ou você é um mequetrefe. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Como é que você diz que é um servo de Deus e você vai lá para a mesa dos demônios, comer da mesa dos demônios? Não misture a sua fé. Ah, mas se eu falar isso, o fulano não vai gostar. E você vai fazer a vontade dele, não vai honrar Deus? Você é um mequetrefe. Diga para ele, diga para ela: oh, minha querida, meu irmão, meu amigo, sei lá como você diz. Você tem a sua fé e eu a respeito. Te peço, por favor, respeite também a minha fé. E não vai ter confusão, não é verdade? Não vai ter confusão. Eu respeito a sua, não vou condenar a sua. E eu peço a você que você também não condene a minha. Estamos combinados. Não é melhor assim, pessoal? É melhor assim. Então, o crente mequetrefe, ele negocia a sua fé. Ele come na mesa dos demônios. Já um crente fiel, ele vai ser jogado na fornalha, na cova dos leões. Ele vai por um tempo ser ameaçado, ser cuspido, odiado. Mas o final não vai terminar assim. Não vai terminar assim. Sabe por quê? Porque o crente fiel, ele está honrando a Deus. E por causa dessa honra a Deus, ele vai ver o sobrenatural acontecer na vida dele. Gente, humanamente falando, aqueles 3 jovens não era para sobrar absolutamente nada. Nada, era para um cheiro horrível subir, porque ia queimar tudo. Mas o sobrenatural está falando sobrenatural. Então um crente de verdade vai ver o sobrenatural. O crente de verdade vai ver milagre acontecer. O crente de verdade vai ver o agir de Deus na sua vida. Só ali, depois é que você vai dizer: poxa, como valeu a pena eu continuar de pé. Como valeu a pena, eu até sangrei, sofri, passei umas poucas e boas, mas valeu a pena.
no dia do Senhor, muitos vão estar em festas, mas uma grande multidão também vai estar chorando, rangendo o dente e dizendo: por que que eu não me converti? Vai chegar esse dia, pessoal. Vai haver festa no céu e vai haver também um tormento na vida de muitas pessoas que dizem assim: eu fui covarde, eu fui mequetrefe, eu não aproveitei a minha oportunidade. Então um crente de verdade, ele pode estar passando pela fornalha, mas ele continua com a fornalha, vai dar nele brilho, a fornalha vai dar para ele unção. Quem vai dar é Deus, mas ele vai estar passando por aquela prova e vai brilhar mais. O inimigo achava que vai apagar, mas ele vai aparecer mais, porque o rei falou: lancei 3, eu estou vendo 4, e nenhum deles estão queimados, eles estão brilhando. Então é isso que vai acontecer na sua vida. O inimigo vai achar que vai apagar a sua fé, mas a sua fé vai brilhar mais. Você vai se sair dessa mais forte. Diga: eu vou sair mais forte, eu vou brilhar, eu vou sair mais forte. Deus vai fazer acontecer o sobrenatural na sua vida. Para terminar, pessoal, quando você honra a Deus, você vive tudo isso sobrenatural. Você passa a ter uma mente diferente. Estou falando do crente verdadeiro, não o mequetrefe. O crente mequetrefe, ele é cheio de dúvida. O crente mequetrefe, ele é cheio de emoções, cheio de mimimi. Mas o crente verdadeiro, ele tem uma mente sábia, sadia. Amém, gente? Tudo pode estar caindo ao seu redor, mas ele está firme. Ele está o quê? Ele está firme, ele é imbatível, ele é esperançoso. E se você honrar a Deus, haverá o sobrenatural na sua casa, na sua família, haverá sobrenatural nos seus filhos, haverá sobrenatural nos seus negócios, haverá sobrenatural em tudo, porque você resistiu. Isso é honrar a Deus, é que a gente chama de honrar. Eu vou honrar a Deus até o fim, amém, pessoal? Não vou me curvar diante de ninguém, somente diante. Por fim, pessoal, para mim terminar, vai lá no versículo 26, para fechar aqui, capítulo 3 de Daniel, versículo 26. Qual foi o resultado disso? Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo, olha como é que ele está tratando agora os 3 jovens: servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio do cabelo tinha sido chumascado. Seus mantos não estavam queimados, não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a que prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto, olha Nabucodonosor agora na clareza fazendo a coisa sensata. Eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus, isso é Nabucodonosor que está dizendo, nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa forma, desta maneira. Então o rei, resultado, então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego, promoveu o quê? A melhores posições na província da Babilônia. Oh glória! Você sabe da história, gente? Eu não quero contar toda a história,
Mas o cativeiro da Babilônia foi terrível. Alguns historiadores dizem que o cativeiro na Babilônia foi 70 anos. Mas foi pior do que houve lá no Egito, quando o povo hebreu ficou lá 430 anos. Sim, ficaram mais tempo, 430 anos. Mas os tormentos e os desmandos de Nabucodonosor era pior do que a de Faraó. Imagina um negócio desse. Então o povo de Israel estava lá, sofrendo, escravizados, sem direito a nada, e obrigados a se prostrar diante de uma estátua. E esses 3 homens disseram: não. Talvez se algum dissesse assim: rapaz, nós fomos trazidos de Jerusalém para cá e nós vamos morrer aqui, nós vamos morrer desse jeito. Só que Deus disse: não, vocês não vão morrer desse jeito, vocês serão promovidos aqui. Ao invés de vocês serem escravos aqui, vocês vão ser cabeça. Ao invés de vocês aqui serem oprimidos, vocês serão promovidos. Então aquilo que era para ser sua sepultura, sua derrota, Deus honrou você. Lembra da frase? Aquele que honra ao Pai, o Pai também o honrará. Só que você precisa entender que para honrar o Pai existe um preço a pagar. E o preço pode ser a sua renúncia. Sim, a sua renúncia a si mesmo. Você tem que parar de adorar a si próprio. Você tem que parar de ficar olhando para você, se endeusando. Eu sei que você tem que se achar lindo, linda, mas se amando, pelo amor de Deus. Você foi criado para adorar a Deus. E quando eu adoro, se Ele quiser me honrar, Ele me honra. Se Ele não quiser me honrar, não tem nenhum problema, porque a questão é eu honrar a Ele. Você está me entendendo? Não é eu querer ser honrado por Ele. Não vai por essa perspectiva. Vai por essa: eu fui criado para honrar. E o prazer do servo é simplesmente fazer o gosto e a alegria do seu Senhor. Ponto. Sabia? Que a alegria do verdadeiro servo é simplesmente deixar o seu Senhor feliz. Quem é o seu Senhor? Quem é o seu Deus? É o eterno Deus, o único Deus. A Ele, diga, a Ele a honra, a glória para todo sempre. Amém. Glorifica a Deus bem forte. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.